A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Obrigado. Eu sou, assim, se existe uma palavra boa, é gratidão. Essa palavra, ela é maravilhosa, é o que eu sinto e o que eu tenho, né? Alguns irmãos chegam para mim, você vai abandonar? Não vou abandonar ninguém abandona ninguém. A Bíblia nos ensina que alguns têm que ser enviados a algum lugar. Já pensou se nós ficássemos só aqui? O mundo não seria atingido. Concordam comigo ou não? Então nós temos que abrir o nosso coração e Deus há de levantar muitos pastores, missionários na nossa igreja para ir aonde o Senhor mandar. Amém, irmãos? Bom, antes de mais nada eu quero mandar um abraço para a Fernanda. A minha filha está lá na Austrália em si, nessa hora de madrugada lá, ela está assistindo. Filha, um beijo para você. Senão eu esqueço, tem que falar agora, né? É uma menina muito preciosa e nós amamos muito. Ontem eu tive o privilégio de, infelizmente, ver o São Paulo perder para o Chapecoense. Oh, brincadeira. Mas eu fui e levei o meu filho Pedro de 3 anos. E aí a minha sobrinha, a Nádia, que está aqui, deu uma camisa para ele do Rogério Ceni, preta e tal. Ele pôs e queria ficar sem blusa. Aí chegou, depois que acabou o jogo, voltamos, ele foi dormir, não queria tirar a camisa. E aí acordou com a camisa e não quer tirar a camisa mais. Esta brincadeira é incrível. Meus irmãos, antes de mais nada, antes de entrar no texto propriamente dito, como disse um pastor recentemente, sabe o que é colocar o relógio aqui em cima, gente? Sabe o que significa? Nada. Por isso que ele falou aquele dia, né? Mas é o seguinte, nós estamos indo para São José dos Campos com uma missão muito árdua. Não é fácil o que vamos fazer. Nós iremos iniciar uma nova igreja do Nazareno em São José dos Campos. Nós temos 2 igrejas lá. Uma que já tem 8 anos e uma eu não sei exatamente quanto tempo ela tem. E a ideia da nossa igreja é iniciar uma 3ª igreja em São José dos Campos. Eu vou precisar de sua oração, de seus contatos que você tenha, porventura, lá em São José dos Campos. Nós temos aí contatos nas redes sociais que você pode nos enviar, pedido de socorro para alguém de lá. Nós queremos, não só São José, em toda a região, né? Jacareí, Taubaté, Caçapava, Guaratinguetá, Aparecido do Norte, né? O que for. Nós queremos estar ali, porque a ideia é que no futuro, não sei quando, a gente vai também estar cuidando das igrejas lá, das igrejas que já existem, que é do distrito Pastor Luiz Henrique Biazon. Então é um trabalho que às vezes nós ficamos pensando se realmente é fácil, e não é fácil. E eu preciso das orações, preciso do ajuda, do apoio, do carinho que nós já temos recebido. Então ninguém está abandonando ninguém. Nós estamos fazendo como a Bíblia diz, como fez com Paulo, Barnabé, foi enviados, né, para uma obra que o Senhor tem chamado. E assim nós vamos, mas não vamos ficar longe. Antes de terminar essa fala, quero lembrar o seguinte, olha, o retiro de casais dia 5, 6, 7 de setembro. Se você não fez sua inscrição, você tem que fazer. Eu quero estar lá. Vai ser um retiro abençoado, cheio do poder de Deus, e Deus vai falar conosco. Então, casais, por favor, pense um pouquinho. Já temos muita gente já inscrita, né? Mas ainda temos vaga, porque os 2 hotéis são grandes, tem muitos apartamentos. Então você pode fazer sua inscrição, procure lá, né? E faça, e com certeza você vai ser ricamente abençoado. Bom, não sei se vocês entenderam tudo sobre a missão que vamos fazer, mas porventura vocês vão estar conhecendo dia após dia os acontecimentos, porque nós queremos manter alimentados tudo que a gente faz. A gente presta relatório, manda foto, manda imagem, manda o que é necessário para que todos possam ter o conhecimento. Pois bem, abra sua Bíblia em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos discorrer aqui, eu gostaria
missão de abrir caminhos para que o Senhor Jesus chegasse. Então João Batista, ele é interessante que ele teve até que morrer por causa disto, porque ele já tinha discípulos. Então, para que não houvesse nenhum problema com Jesus, ele acabou sendo morto pelo rei. Então, João Batista, enquanto o seu ministério estava sendo executado, fazendo ali o seu ministério, batizando, e um batismo chamado batismo de arrependimento, João Batista, ele encontra-se com Jesus. E esse encontro é marcante, esse encontro é real, é verdadeiro, porque no versículo 29, quando Jesus vem a ele, passa por ele, é batizado, e há um encontro, ele expressa uma frase, e eu quero dar uma lembrança na mensagem do pastor Edmar, nosso pastor, na semana passada, que ele falou sobre a graça de Deus, que a graça do Senhor é abundante, e o versículo 29, ele fala simplesmente assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a frase célebre, que eu digo a vocês que desde criança, eu tenho ouvido ela, porque como bom católico que fui, a gente na igreja católica ouvia sempre em todas as missas o padre dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sempre ouviu essa frase. Porém, essa frase nessa época, ela não entrava no meu coração, ela não funcionava para mim, porque eu não entendia o que significava essa história, o que era isto, como isso aconteceu. É interessante que essa frase, ela expressa e revela o grande amor de Deus. A Bíblia, ela é tão maravilhosa que em João 3,16 fala que Deus, ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há uma expressão maravilhosa nesse texto, onde o Senhor se preocupou, e como foi falado hoje, o Espírito Santo já está falando conosco. Deus nos amou primeiro. Deus não olhou as nossas iniquidades, os nossos pecados, mas olhou para nós e com misericórdia e compaixão, Ele nos deu o seu Filho único para morrer no meu lugar e morrer no teu lugar. É necessário entendermos que isso é uma questão de
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 7, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado. Irmãos, então a ideia aqui é de que o Senhor ele toma o meu lugar. Já pararam para pensar? Aquele homem inocente, aquele homem que nunca ouviu-se um dolo na sua boca, aquele homem que nunca cometeu um pecado, ele sendo levado para a crucificação. E aqui diz o texto, como uma ovelha muda, ele não reclamou, ele não murmurou, ele simplesmente dizia, está consumado, o Senhor é quem determina. Então, irmãos, aquilo mexe comigo, porque aqui nós entendemos que quando a palavra tira o pecado do mundo, na ideia de que ele se tornou o expiador, o sofredor, ele tira então a culpa do pecado. Aquele momento da morte de Jesus é como se ele estivesse dizendo para o próprio Pai, olha, está pago todas as coisas do povo, está pago. Então a ideia é que o pecado ele perde a sua força punitiva. A força do pecado, ela se perde. Vamos ler Romanos 6. Dá uma voltinha na sua Bíblia aí. Hoje o pastor falando, brincando comigo ali, eu falei, qual o texto que o pastor falou para ler mesmo? Ele falou, Abacuque. Vixe, achar Abacuque é difícil demais, né? Mas olha, Romanos 6, 23. O que diz lá? Pois o salário do pecado é a morte. É interessante nós entendemos, irmãos, que aqui há uma punição para o pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós compreendemos perfeitamente que essa ideia, ela é de punição. O pecado vai punir a humanidade que não anda segundo o conselho do Senhor. Essa é a regra do Senhor, é a regra da palavra do Senhor. Então, é interessante entender que esse cordeiro que foi colocado na cruz do Calvário, ele faz com que o pecado perde a sua força punitiva. Por quê? O próprio texto de 6:23 fala, e a vida eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é um presente que o Senhor nos dá. Portanto, além de perder a força, além do pecado perder a sua força de punição, também tira o poder do pecado. Entenda o que eu quero dizer. O pecado perde a sua força dominadora. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Em Romanos 6, novamente, agora o versículo de número 14, olha aí na sua Bíblia, Romanos 6, 14, diz assim, pois o pecado, o que está escrito? Não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Dá para entender, irmãos? Então aqui nós percebemos que a força do pecado se perde, da punição, e o poder do pecado, então nós crentes, a gente fala assim, é o pecado, fazer o quê? A carne é fraca, a gente usa essa expressão, né? A carne é fraca, irmãos, a carne pode ser fraca, mas o Espírito Santo é forte em nossas vidas, amém, irmãos? A Bíblia nos leva à compreensão de que se eu resistir ao diabo, ele sempre vai fugir de mim. Então a gente não pode dar bobeira. A gente não pode permitir que situações aconteçam na nossa vida e a gente simplesmente acha que está tudo certo. Não, mas entenda, o pecado não tem domínio sobre você se você está em Cristo Jesus, porque você é uma nova criatura no Senhor, amém, irmãos? A gente é que tem domínio sobre o pecado. É eu que digo para o pecado não. É eu que declaro que eu não quero.
É eu que falo, não vou. É eu que falo, não vou realizar, não vou fazer, não vou falar. Eu tenho essa autoridade, porque essa autoridade foi conquistada na cruz pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, o Cordeiro expiador, então ele tira essa culpa do pecado e tira também a força do pecado. Então a gente já está numa situação maravilhosa, porque Deus quer nos dar realmente libertação. A Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade ela nos liberta. E não há outra verdade a não ser a própria palavra do Senhor. Não há o livro do Mormon, não é nem o livro do Allan Kardec. São todos, a Bíblia condena qualquer evangelho criado pelos homens. Essa está escrito em Gálatas, capítulo número 1. Então nós temos que entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia declara claramente que a nossa fé, ela vai vir pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. E quando eu tomo essa posição diante do Senhor, quando eu entendo perfeitamente que o pecado, ele não tem mais força de punir-me, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus, o pecado, ele já não tem mais condição de me condenar, porque o Senhor Jesus na cruz, ele levou toda a condenação que havia contra a minha vida. Então eu posso ter a liberdade de declarar que eu tenho poder sobre o pecado. Eu posso dizer não. É interessante, nós entendemos que aqui a palavra tira, né? E aqui é português para nós no presente. Então tirar o pecado aqui é uma ação contínua. Ele tira hoje, amanhã e vai tirar para todos sempre. Amém, irmãos? Aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, quantos conhecem um ímpio? Quantos conhecem? Um só. Né? A gente conhece milhares de ímpios. A gente conhece muita gente que não tem Jesus ao nosso redor. Essas pessoas, Jesus já morreu por causa delas. Já morreu para a provisão de toda a condenação contra elas. Elas têm que saber disto. Elas têm que entender isto. E quando nós abrimos a nossa boca e falamos que há uma provisão para uma libertação, para uma alegria maravilhosa, e Deus é quem cuida de nós, a felicidade está na libertação que o Senhor nos dá, então nós entendemos tranquilamente que o sacrifício eficaz que Cristo fez naquela cruz é para qualquer época. Amém, irmãos? Se você sair daqui hoje e chegar na sua casa e brigar com alguém, falar um mal, fazer uma coisa errada, eu digo para você, eu não concordo com o pecado, mas eu concordo que em Cristo Jesus ainda há provisão para cura e perdão do seu pecado. Amém, irmãos? Eu acredito nisso, porque a gente tem que entender que ainda como humanos, nós não somos deuses, e nem perfeitamente perfeitos como desejamos ser. Então a gente tem que se humilhar diante do Senhor e clamar ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, porque aí é que você vai se tornar forte em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então é um sacrifício para qualquer época, também para toda a humanidade. Irmãos, nós não cremos que 50% da população vai para o inferno e outros 50% vai para o inferno. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a provisão naquela cruz é para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Todo aquele que nele crê, todo aquele que fala: eu quero Jesus na minha vida, essa é a pessoa que o Senhor morreu na cruz. Então nós temos que falar e proclamar em todos os cantos da face da terra, em todos os lugares, no trabalho, na escola, em toda situação, e mostrar: olha, você está sofrendo porque eu traí a minha mulher, eu menti, eu roubei um dinheiro, sei o quê. Está condenado? Está sentindo mal? Tá. Tem uma provisão para você. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para pagar todos os seus pecados. Irmãos, essa é a simplicidade do Evangelho. Entenda, ele morreu então para toda a humanidade. E é interessante que ele tira hoje o pecado da minha vida. Eu não posso acreditar que da hora que eu acordei até agora eu cometi pecado. Eu não posso acreditar nisso. Eu não cometi nenhum pecado desde a hora que eu acordei até agora. E dormindo também não, porque eu estava dormindo. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Se você consegue ficar 1 hora sem cometer pecado, você consegue ficar 2. Amém? Ou não? Amém, irmãos?
Se você consegue ficar meio período de um dia sem cometer pecado, você vai ficar a outra metade do dia também sem cometer pecado, em nome de Jesus, amém? Isso você fica um, você fica dois, amém, irmãos? Isso chama-se santidade contínua e progressiva. Preste atenção numa coisa, irmão. Mas se por um acaso você der uma escorregada e cometer um delito, seja qualquer for esse delito, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado e nos lavar e nos colocar no altar do Senhor novamente, irmãos. Não é aquela história, eu conheço o caso de pessoas que cometeram pecado, aí retrocedeu. Viveu uma vida, já cometi pecado, agora eu estou mal, então, já que é assim, então eu vou beber tudo que eu tenho que beber, eu vou me prostituir. O que é isso? O sangue de Jesus, ele tem condição de me purificar hoje e agora. Irmão, a gente, ser humano, cada um é uma cabeça, eu torço para o time tal, o outro para tal, né? O outro gosta da cor X, o outro Y, um gosta de loira, outro gosta de morena, né? Um gosta de pudim, o outro não gosta, somos diferentes. Um é da esquerda, outro é da direita, num partido, né? Não sei como é que a gente consegue essas coisas. É uma brincadeira o ser humano. E Deus, que conhece tudo isso, sabe que naquela cruz tem provisão para todo mundo. Amém, irmãos? Então, meu irmão, a gente fica carregando fardo. Hoje o pastor falou aqui, às vezes, tá nervoso? Está nervoso com o quê? Está preocupado com o quê? Entenda, quando nós olhamos para a cruz e lembramos que o Filho de Deus, entenda, Deus só tem um filho, hein? Que é Deus. O nome dele é Jesus de Nazaré. Preste atenção no que eu vou falar. Você não é Deus. Porém, nós somos filhos de Deus adotados. E quando eu olho para aquela cruz e vejo que o meu Pai, Ele resolveu, antes de eu nascer, enviar o seu Filho único para morrer no meu lugar, eu só tenho que me render aos pés dele. Eu só tenho que adorá-lo e glorificar todos os dias da minha vida. Eu só tenho que dizer que eu não mereço e eu vou fazer de tudo para que ele seja glorificado e conhecido em todo lugar. Irmão e irmã, preste atenção. Eis o Cordeiro de Deus. Como um bom padre fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é assim que falavam muitas vezes alguns? Eu não sei como é que João Batista falou isso aqui não. Mas eu digo para você que não importa a maneira como ele falou, o que importa é que a palavra do Senhor tem poder para me dar vida e vida em abundância. E vida em abundância, eu entendo perfeitamente que é uma vida longe do pecado. E olha, Deus vai abençoando a sua vida. Você vai se tornando um grande homem, uma grande mulher de Deus. Deus põe a mão e prospera a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas a sua vida será próspera, porque você busca uma vida diante do Senhor, crendo que naquela cruz tudo foi pago, tetelestai, né? Assim, lembra disso? Tetelestai lá no grego, a gente aprende lá no seminário. Está quitado, está pago, o escrito de dívida que era contra nós foi retirado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o pecado da minha vida hoje, agora, neste culto, nesta hora, porque o Espírito Santo já se faz presente há muito tempo neste lugar para tocar e abençoar a nossa vida, irmão. É hoje. Às vezes a gente vem na igreja, como bons religiosos que somos, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus, não sejamos religiosos. Eu vou na igreja porque se eu não for, o pastor liga para mim amanhã. Tem água aí? Para que isso? Eu vou na igreja, né? Porque se eu não for, os irmãos vão perguntar, por que você não foi na igreja? Irmãos, a gente tem que vir na casa do Senhor. E uma igreja tão linda quanto a nossa aqui, a gente tem que chegar aqui na casa do Senhor e falar assim, eu vim para adorar o meu Deus que está vivo, eu vim para glorificar, eu vim para exaltar. Aí você encontra o irmão abençoado com o irmão Rafael, e você, meu irmão, você é uma bênção, e é mesmo, você é maravilhoso, você é cheio da graça do Senhor. Irmãos, você encontra outro irmão, você está feliz. Agora, às vezes chegam com a cara toda amarrada, né? Tá certo que às vezes o marido não foi um bom
marido naquele momento. Está certo que talvez o filho não foi um bom filho naquele momento e gerou em você uma tristeza. Talvez você está eu falei sobre depressão semana passada na escola bíblica. Talvez você está passando por quadro de tristeza, de depressão. Mas lembre-se que quando você levanta a sua cabeça, aí diz o texto: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Monte das Oliveiras, é onde Jesus morreu na cruz. É lá quando eu olho para cima. Aí diz o texto lá no Novo Testamento: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. E o nome dele é Jesus de Nazaré, meu irmão. Então entenda a provisão. Às vezes você chegou cansado, sobrecarregado. Sim, eu também chego. Mas quando eu entro na casa do Senhor, eu entro aqui para adorá-lo e para glorificar o nome dele. Não tem aquela história: deixe seus problemas lá fora. Se você deixar lá fora, você vai encontrar ele agora mesmo. É melhor você deixá-lo para sempre em nome do Senhor Jesus, porque você vai ser rico e abençoado pelo Senhor. Irmão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos dá paz. Olha, se você entendeu que esse sacrifício é o sacrifício que Cristo fez por você, então você já recebeu a sua salvação em nome de Jesus, amém? Entenda. Se você quer ter certeza de salvação, esta é a hora. Porque a gente sabe, e a gente sabe, e sabe mesmo, que tem muita gente dentro da nossa igreja que não tem essa convicção. Se morrer agora, não tem certeza. Mas Deus quer dar essa certeza, essa alegria, essa satisfação de que, olha, se eu morrer agora, eu vou entrar no céu. Mas por quê? Você merece? Não. Porque você é bom? Não. Porque você faz boas obras? Não. É porque Jesus morreu na cruz por mim. E Ele perdoou todos os meus pecados. O pastor falou semana passada. É a graça, meu irmão. A graça de Deus é que pode realizar em nós esta grande obra. Portanto, há uma missão, quando nós entendemos isso, para todos nós. Nós temos que ir e fazer discípulos. Quantos discípulos nós fazemos? Entenda, meu irmão e minha irmã, quando eu tenho essa presença santa no meu coração, eu vou fazer a obra que o Senhor tem determinado para mim fazer. E Deus quer usar você. Nos 6 dias de batalha vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque você vai estar presente e você vai trazer, sabe aquela pessoa do seu trabalho que está passando por grandes lutas e dificuldades? Ela é a pessoa, é o alvo que você tem que orar a partir de agora e falar: eu vou chamar aquela pessoa. Nem que seja um dos dias ela vai vir. E quando ela vir, o Espírito Santo vai atuar na vida dela. Irmão, Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Então entenda, você é um escolhido do Senhor para fazer uma obra maravilhosa, porque Jesus, Ele nos dá essa autoridade. Essa autoridade não é comprada. Quando tentaram comprar em Atos dos Apóstolos, essa autoridade não deu certo. Mas quando você recebe essa autoridade vinda do alto, vinda do Espírito Santo, você vai ser canal de bênção para as pessoas. Você não vai rir de alegre. Não, você vai sorrir porque o Senhor é a sua alegria. E você vai ser bênção. Você vai amar as pessoas. Porque a única coisa que nós devemos uma a outra é o quê? É o amor. Ame. Ame. Ame até aquele que é ímpio. Ame até aquele que faz o mal contra você. Porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E se o seu problema é dentro da sua casa, sua esposa, seu esposo, seu filho, ame. Assista o filme Prova de Fogo. Né? Aí você vai começar realmente a viver um momento precioso dentro do seu casamento. Preste atenção. Na cruz, já resolveu o seu problema. Qual é o seu problema nesta manhã? Qual é a luta que você tem nesta manhã? Eu acredito verdadeiramente que desde quando nós colocamos os pés aqui, o Espírito Santo começou a conspirar ao nosso favor. Ele começou a tratar o nosso coração. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não vai tirar amanhã, ele tira hoje. Mas amanhã, segundona, ele também tira. Porque a palavra não vai mudar. É a mesma. Em nome de Jesus. Amém.